Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Levítico, estou no capítulo 20, Seguindo. Se alguém tiver resgatador, porém vier tomar o próspero e achar bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda até ficar restituído o homem com quem vendeu e tomará a sua possessão. Mas as suas posses não lhe serão permitidas reavê-las, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender a sua casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano. Ao contar de sua venda durante 1 ano, será lícito seu resgate. Se passando-lhe 1 ano não for resgatada, porém a casa que estiver na cidade tem muro, ficará em perpetuidade ao que comprou. Pelas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haver resgate e sairão o poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas e das casas da cidade da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se os levitas não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da tua possessão sairá do poder do comprador do jubileu, porque as casas da cidade dos levitas da sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-las como estrangeiro peregrino, ele viverá continuamente, não receberás dele juros nem ganho teme, porque o teu Deus para com seu irmão viva contigo, e dará seu dinheiro como juros, o teu mantimento por causa do lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei da terra. Eu te tirei da terra do Egito para vos dar terra de Canaã para ser vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender a ti, não ficarás a servir como escravo, como jornaleiro e peregrino. Estará contigo até ao ano do jubileu, te servirá. Então sairá a tua casa, ele e seus filhos com ele, tornará a sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos e tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos, não te senhorearás dele. Tirania teme, porém, o teu Deus. Quanto aos escravos, os escravos que tiverdes virão das nações dos vossos derredor. Delas comprareis escravos e escravas, também os comprareis os filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram nas vossa terra, vós poderão por possessão. Deixa-los-ei a herança de vossos filhos, depois de vós que os haverem como possessão perpetuamente, fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assessoreis como tirania uns sobre outros, quando o estrangeiro peregrino que está comigo tornar-se
rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. O tio ou o primo resgatará, ou dos seus parentes da sua família resgatará, se lograr meio de resgatará a si mesmo. Com aquele que comprou acertará conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, volverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele e não se assenhorar dele com tirania à sua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá do ano do jubileu ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais terei a terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantei imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedras, nem figuras da vossa terra, para vos inclinares a ela, porque sou o Senhor vosso Deus. Guardeis os meus sábados e referenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Bênçãos decorrente à obediência. Não andardes em meus estatutos, guardarei meus mandamentos e cumprides. Então vos darei a vossa chuva ao tempo, e a terra dará a messe ao arvoredo do campo e o seu fruto. A debulha e se estenderá até a vindima, da vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão, fartar-se-ão, habitareis segundo a vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deixar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada. Perguntarei ao vosso inimigo, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhareis, e vós fareis fecundo, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso junco, e vos fiz andar ereto. Vos castigo da desobediência, mas me não são ouvidos não cumprir todos esses mandamentos. Se rejeitardes os meus estatutos, e vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos falarei isto. Porei sobre o terror da física e a febre ardente, fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra os outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, que vos aborrecem, assenhorear-se. Ao vós fugireis sem ninguém vos perseguir.
Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. De balde que gastará a força, a vossa terra não dará a sua messe, as árvores da terra darão o seu fruto. E se andar contrariadamente para comigo, não me quiserdes ouvir, terei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós feras do campo, as quais vos desvilharão e acabarão com o vosso gado. E vós reduzirão aos poucos, e vossos caminhos se tornarão deserto, e ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário com vós outros, e mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Tirarei sobre vós a espada dos vingadores da minha aliança, então, quando vos ajuntares às vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão dos inimigos. Quando eu vos tirar sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vós-lo entregarão por peso. Comerei, porém não vos fartarei. Se ainda com isso não me ouvirdes, andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário de vós outros, e castigarei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Comerei a carne de vossos filhos, vossas filhas, destruirei vossos altos e destruirei vossas imagens de sol, lançarei vosso cadáver sobre o cadáver de vossos deuses, e a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei vossas cidades deserto, e assolarei vosso santuário, e não aspirarei vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso vossos inimigos que nela morarem. Espalharei-vos por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. Vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então as terras folgará e seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vossos inimigos. Neste tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habiteis nela, quando que de vós ficarem, eu lhes meterei o coração tal ansiedade na terra de seus inimigos, que ruídos de folhas movida perseguirá, fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, se ninguém vos perseguir. Não podereis levantar-vos diante de vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarei serão consumidos pela sua iniquidade. A terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, da infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem e andarem contrariadamente para comigo, pelo que também fui contrário, eles o fiz entrar na terra de seus inimigos, o seu coração incircuncioso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade. Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. E da minha terra me lembrarei, mas da terra da assolação deixarei por eles, folgará os seus sábados.
Tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos da alma, se aborreceu os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não rejeitarei, nem aborrecerei deles, para consumi-los, invalidar a minha aliança com eles, porque sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados e terei a terra do Egito à vista das nações para lhes dar ser por Deus. Sou o Senhor. São esses estatutos, juízos, leis que deu o Senhor entre si e seus filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Votos e particularidades. E a avaliação deles, disse o Senhor Moisés: Fala, filhos de Israel, dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a sua avaliação. Se o objeto de tua avaliação for homem da idade de 20 anos até 60, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, da mulher 10 ciclos. E se a idade for de 1 mês até 50 anos, a tua avaliação do homem será 5 ciclos de prata, e de tua avaliação pela mulher será 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, tua avaliação será de 15 ciclos, da mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se diante do sacerdote para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez voto, avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, todo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do santo sacerdote. O sacerdote avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a tua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará quinta parte do dinheiro, a tua avaliação será a sua. Voto do campo de resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo em sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para semear um gomer pleno de cevada, será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar seu campo desde o ano jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará dinheiro segundo os anos de resgate até o ano do jubileu, e isto abaterá a tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se quiser resgatar o campo, ou se vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. Posse dele será o do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte de sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e o mesmo dia dará importante da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que vendeu aquele com quem era posse do campo por herança.
Toda avaliação fará segundo o ciclo do santuário, ciclo que será de 20 geras, mas o primogênito de um animal por pertencer ao Senhor, ninguém dedicará, seja boi ou gado, miúdo do Senhor. Mas se for um animal imundo, resgatar-se-á segundo a sua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém dedicar irremediavelmente ao Senhor, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém dentre os homens for dedicado irremediavelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Sobre os dízimos. Também todas as dízimos da terra, tanto cereais do campo como dos frutos de árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante à dízima do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem tocará, mas de algum modo tocaram outros serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Sou Laurinha Escobar, sou escritora.